Fala galerinha JNC primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom galera, aqui é o professor Edinho, tá? Professor de Geografia, e hoje para aqueles alunos que nós trabalhamos já há algum tempo, nós estamos trabalhando com vocês cartografia. E a gente resolveu então dividir, né, várias etapas da cartografia para estar abordando aqui dentro desses vídeos e passando para vocês, tá bom? Bom, a aula de hoje a gente vai falar de componentes de um mapa ou elementos de um mapa, tá? Geralmente quando a gente está falando em cartografia, o primeiro nome que nos remete é mapa, né? Não necessariamente que cartografia se reduz apenas a isso, né? Mas afinal de contas, o que tem um mapa? Qual que para ser mapa, né? Quais os elementos que compõem? Qual que é a finalidade desses elementos, né? Qual que é o objetivo de cada elemento que compõe o mapa? É o que a gente vai abordar a partir de agora, tá? Então, geralmente o mapa ele é composto por título, tá? Escala, orientações, a projeção ou a fonte, né, da onde ele foi criado, e a legenda. Nós vamos explicar para vocês passo a passo cada elemento desse. Faltando qualquer um desses elementos ou desses componentes de um mapa, esse mapa está incompleto, tá? Então cada um atende uma função e cada um identifica melhor o seu mapa, tá? A mensagem que você quer passar dentro desse mapa. Vamos lá. Primeiramente, tá? Título. Qual que é a finalidade de um título? Por que um mapa ele tem que ter título, né? Geralmente quando você tem, né, uma imagem destacada, quando você tem um objetivo a qual você quer chegar ou quer representar esse mapa, a primeira coisa que você tem que colocar é o título, que ele que resume praticamente tudo isso que você quer expressar dentro desse mapa, tá? Por exemplo, esse mapa aqui ele tem o título como densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado no território brasileiro. Tá? Esse é o objetivo e essa é a parte de maior ênfase, né, de informação que eu quero passar nesse mapa, tá bom? A legenda é o que está contido dentro desse mapa, né? O que eu quero representar? Contido tem muita coisa. Tem rios, tem a divisão, tem nome de estados, né, de algumas cidades. Mas o que eu quero? Qual o objetivo que eu quero trabalhar dentro desse mapa em termos de densidade demográfica, né? Ou seja, a densidade demográfica. Então, a legenda é o que está contido no mapa. E geralmente, o que eu quero representar, obviamente, porque o mapa tem mais coisas do que eu quero representar. Então, quando você vê aqui, por exemplo, ó, o número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, eu tenho uma legenda que ela é gradativa, né? Que ela é gradiente. Ou seja, onde eu tenho a legenda em coloração mais clara, eu tenho uma menor densidade demográfica. Aonde eu tenho uma coloração mais escura, eu tenho uma maior densidade demográfica. Então esse é o objetivo. A gente não vai aprofundar nisso, porque a gente não está trabalhando, nós não estamos trabalhando demografia, mas sim a cartografia. Isso é um tema, um mapa que eu utilizaria para poder trabalhar a demografia, que é o estudo da distribuição populacional em um determinado território, tá bom? Bom, além do título, além da legenda, o que mais um mapa tem? Tem que ter a orientação, porque nem sempre eu tenho ponto de referência. De repente eu estou no meio do mar, né? Eu estou no meio de uma floresta, não tenho ponto de referência. Um mapa eu sei para onde eu estou caminhando, né? Com a legenda, aliás, com a orientação, né? Que eu tenho basicamente a rosa dos ventos, que vocês já viram isso comigo anteriormente, né? Que me indica praticamente quais os pontos para onde é que esse mapa está direcionando, né? Geralmente o mapa apresenta principalmente o norte, tá? Você tem aqui, ó, para onde é que eu estou apontando esse mapa? Para o norte. Tá? Então o norte fica nessa direção, o sul o contrário, e aí eu tenho os pontos, a partir de um ponto apenas cardeal, que é o norte, eu consigo
eu consigo encontrar todos os pontos cardeais e subcolaterais também, tá bom? Então isso é o que a gente chama de orientação. Todo mapa tem que ter essa orientação para que as pessoas não partam do zero, tá? Não saia do zero, e sim ele tem um ponto para poder iniciar a sua jornada. Todo mapa também, ele tem necessariamente que ter escala, tá? Mas afinal de contas, professor, o que é escala? A escala é a relação entre a distância real e o mapa. Por exemplo, eu quero representar o Brasil. Eu não vou conseguir colocar o Brasil numa folha de A4, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reduzir ela numa escala de proporções iguais, ou seja, a base vezes a altura, né? E aí então eu tenho exatamente o que eu quero representar e represento dentro de um papel qualquer. Eu posso representar uma cidade, posso representar um estado, o mundo inteiro, desde que eu respeite a escala desse mapa, tá? Toda vez que eu reduzo uma figura real, eu tenho, na verdade, que reduzir em escala. Ou seja, base e altura devem reduzir de formas iguais, tá? Bom, que tipos de escalas existem? Tá? Basicamente eu tenho dois tipos de escala. A escala gráfica, representada por esse símbolo aqui, daqui a pouco a gente aprofunda nisso, tá? E a escala numérica, é uma escala fracionária, né? Então aqui eu tenho 1 centímetro valendo 25.000 centímetros. A gente vai comentar sobre isso. E também, dentro dessa mesma perspectiva, a escala pode ser grande e pode ser pequena, tá? Daqui a pouco a gente aprofunda também. Bom, o que é essa escala, né? O que é uma escala gráfica? Só para a gente entender a diferença de escala gráfica e escala numérica, tá? A escala gráfica, geralmente, ela já vem te dando algumas dicas aqui, ó. Essa reta que você está colocando, esse gráfico que está te colocando aqui, ó, basicamente ele está me dizendo que aqui dentro do mapa, 1 centímetro dentro do mapa, seja para qualquer lugar, vai valer 190 quilômetros, tá? Simplesinho. Então, basta você pegar uma régua, por exemplo, que é o mapa da Espanha, eu pego uma régua, né, chego aqui, meço 1 centímetro, tá? Olha, de Madrid até Sevilha tem mais ou menos 1 centímetro, embora não esteja apontando para Sevilha. Então quer dizer o quê? Que eu tenho de Madrid a Sevilha 190 quilômetros, tá? Então isso é o que a gente chama de escala gráfica. Ela já me traz praticamente pronto um gráfico determinando quantos quilômetros equivale a 1 centímetro aqui no mapa, beleza? A outra tipo de escala que a gente tem também, pessoal, é o que a gente chama de escala numérica, e é uma questão uma questão fracionária, tá? Ou seja, todo mapa ele tem ele tem essas duas formas de representação de escala, tá? Que pode ser uma escala maior ou escala menor. Quanto maior é a escala, menor são os detalhes, ou seja, menor é o mapa, menos coisas eu consigo enxergar dentro dessa escala menor, dessa escala maior. Por exemplo, o número 1, 1 centímetro aqui, ó, dentro desse mapa, equivale a 170 mil, aqui eu não consegui fazer essa conta agora, né? 170 mil e 771 mil, 170 mil, né? Cada centímetro aqui no mapa significa que vale 170 mil centímetros em distância real. Quando eu quero criar mais detalhes, eu quero, por exemplo, saber de mais coisas, né? Eu tenho que usar uma escala menor. Quanto menor a escala, maior serão os detalhes que eu terei dentro desse mapa. Por exemplo, quando você vai fazer uma planta de uma casa, né? Você quer lá medir em metros quantos centímetros. Então você tem uma escala menor que tem uma proporção maior de medida, tá? Então isso é o que a gente chama de escala numérica. Um macete, pessoal, para a gente achar isso rapidamente. Geralmente quando eu quero medir uma distância de um estado ou de uma cidade para outra, eu não meço em centímetro, eu não meço em quilômetro, eu não meço em metros, né? Daqui a Brasília, por exemplo, a 300 quilômetros eu não tenho 3.000 centímetros, eu não vou falar em 3.000 metros, né?
eu vou converter isso em quilômetros. Como é que eu faço então para converter? Se a escala numérica só me dá números, tá? Em centímetro, 1 centímetro, né? 1 centímetro vale 60.000 centímetros. Como é que eu faria isso então para converter em quilômetros? Existem outras fórmulas aí mais complexas que a gente poderia estar olhando aquela tabela de escala, né? Metro, centímetro, decímetro. Se você entender e colocar aquela escala ali, você vai ter, a partir do centímetro, quando você chegar no quilômetro, praticamente você tem, cortando os zeros, você tem ali o número que você precisa, tá? Aqui, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai simplesmente cortar, né? Todos aquilo que a gente parte do princípio do centímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Ou seja, cada centímetro do mapa vale 170 quilômetros, né? Ou 1.700 centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, cada centímetro do mapa vai valer 1.700 quilômetros, tá? E isso, então, é o que a gente chama de escala numérica, beleza? Bom, pessoal, eu coloquei para vocês, né? Geralmente, quanto maior, né, é a escala, menos detalhes eu tenho no mapa, tá? E quanto menor a escala, mais detalhes. Por exemplo, a planta de uma casa que eu havia colocado para vocês, mencionado para vocês anteriormente, tá? Outra questão, fonte. O que é uma fonte, né? Ou projeção? É onde esse mapa foi pesquisado, foi elaborado, foi construído. Tá? Pode ser, por exemplo, das Forças Armadas, pode ser do Exército, pode ser do Google, pode ser do IBGE. Né? Então é onde geralmente esse mapa foi construído ou pesquisado. Você tem então o que a gente... Quando você quer ver, quando você quer expressar a construção do mapa, você fala em projeção. Quando você quer simplesmente colocar aonde é a origem que você pegou esse mapa e inseriu aqui, você coloca fonte. Tá? Então, pessoal, basicamente, os componentes do mapa que a gente gostaria de trabalhar com vocês, tá? Seria isso. Beleza? Então, na próxima aula a gente entra em outras categorias da cartografia, tá? Como, por exemplo, sensoriamento remoto e fuso horário, e assim, logo em seguida, a gente continua com nossas atividades em cima dessas explicações. Beleza? Um abraço a todos, tá? E até mais.